O Cortiço, escrito por Aloísio Azevedo em 1890, é uma das obras mais importantes da literatura brasileira. O livro retrata a vida dos moradores de um cortiço na cidade do Rio de Janeiro, durante o final do século XIX, e apresenta diversos temas relevantes para a compreensão da sociedade e da cultura brasileira. Para os estudantes que desejam prestar a prova do Enem e outros vestibulares nacionais, a leitura e análise desses temas pode ser de grande ajuda. Neste artigo, vamos explorar os principais temas do livro, destacando uma passagem que ilustra cada um deles. 1. A luta pela sobrevivência. O tema da luta pela sobrevivência é um dos mais importantes em O Cortiço. A obra mostra como os personagens são obrigados a trabalhar duro para conseguir o sustento diário. A passagem a seguir do capítulo 2 exemplifica bem essa luta constante. O trabalhador dorme apenas para recompor as forças, mas a sua fome está sempre acordada. Ele trabalha para ter pão, e tendo pão, trabalha para ter mais qualquer coisa. É um círculo vicioso, uma necessidade contínua, que só a morte pode acabar. 2. A exploração dos trabalhadores. Outro tema importante em O Cortiço é a exploração dos trabalhadores pelas elites econômicas. A obra mostra como os patrões lucram em cima dos trabalhadores, pagando salários baixos e impondo condições precárias de trabalho. A passagem a seguir do capítulo 5 ilustra bem essa exploração. Os operários trabalham como negros, são mal pagos e vivem em casas miseráveis. Os patrões, por sua vez, ganham fortunas, vivem em palacetes e exploram sem piedade os trabalhadores. 3. A violência. A violência é outro tema recorrente em O Cortiço. A obra mostra como a violência faz parte do cotidiano dos personagens, desde brigas de rua até assassinatos. A passagem a seguir do capítulo 7 ilustra bem essa violência. As brigas de rua eram frequentes no Cortiço, e muitas vezes acabavam em morte. As facas eram as armas preferidas dos moradores, que as usavam com habilidade e crueldade. 4. A miséria. A miséria é um tema central em O Cortiço, e a obra mostra como a pobreza e a falta de recursos afetam a vida dos personagens. A passagem a seguir do capítulo 9 ilustra bem essa miséria. A fome e a falta de recursos são uma constante no Cortiço. Os moradores lutam diariamente para conseguir alimento e dinheiro, muitas vezes recorrendo a meios ilegais. 5. A promiscuidade. A promiscuidade é outro tema importante em O Cortiço. A obra mostra como a falta de privacidade e o compartilhamento de espaços contribuem para a promiscuidade e a falta de higiene. A passagem a seguir do capítulo 11 exemplifica bem isso. A falta de privacidade e a convivência próxima entre os moradores do Cortiço contribuem para a promiscuidade. O livro retrata a relação sexual entre Jerônimo e Rita Baiana, que desafia as normas da época e é mal vista pelos outros personagens. 6. A influência do meio. O meio em que os personagens vivem é outro tema importante em O Cortiço. A obra mostra como o ambiente em que se vive pode influenciar o comportamento e as escolhas dos indivíduos. A passagem a seguir do capítulo 3 ilustra bem essa influência. O Cortiço tem um ambiente degradante, que afeta a moral e as escolhas dos personagens. Eles vivem em condições precárias, cercados de pobreza, violência e falta de higiene. Isso acaba influenciando seus comportamentos e decisões. Em conclusão, O Cortiço é uma obra importante da literatura brasileira que aborda temas fundamentais para a compreensão da sociedade e da cultura brasileira. A luta pela sobrevivência, a exploração dos trabalhadores, a violência, a miséria, a promiscuidade e a influência do meio são temas presentes na obra e que merecem ser estudados e compreendidos pelos estudantes que desejam prestar a prova do Enem e outros vestibulares nacionais. Para aqueles que preferem ouvir a obra, o audiobook completo de O Cortiço pode ser encontrado no canal Ouvindo Livros. Recursos literários de O Cortiço. O Cortiço, de Aloísio Azevedo, é uma obra literária que utiliza vários recursos literários para construir a sua narrativa e retratar a vida dos personagens e do ambiente em que vivem. Alguns dos recursos literários utilizados na obra são: 1. Realismo. O Cortiço é uma obra realista, que busca retratar de maneira objetiva e detalhada a vida dos personagens e do ambiente em que vivem. A descrição minuciosa dos cenários,
dos costumes e das características físicas e psicológicas dos personagens é uma marca do realismo. 2. Naturalismo. Aloysio Azevedo foi um dos principais representantes do naturalismo no Brasil, corrente literária que buscava retratar a realidade de maneira ainda mais objetiva, valorizando a observação científica e a determinação do meio sobre o comportamento humano. Em O Cortiço, isso se manifesta na descrição detalhada do ambiente dos personagens, e na exploração dos instintos e das pulsões humanas. 3. Ironia. Aloysio Azevedo utiliza a ironia para criticar a sociedade da época e suas contradições. Em O Cortiço, a ironia está presente em diversas passagens que mostram a hipocrisia e a falta de valores morais dos personagens, como no caso de João Romão, que se diz um empreendedor, mas na verdade é um explorador dos trabalhadores. 4. Sátira. A sátira é uma crítica bem-humorada que expõe os defeitos e vícios da sociedade. Em O Cortiço, a sátira está presente em diversas passagens que mostram a corrupção, a exploração e a ignorância dos personagens, como no caso de Miranda, que se diz um homem culto, mas é na verdade um farsante. 5. Linguagem coloquial. Aloysio Azevedo utiliza uma linguagem coloquial, próxima à fala dos personagens e dos moradores do Cortiço, o que contribui para a verossimilhança da obra e para a construção dos personagens. 6. Personagens arquetípicos. Os personagens de O Cortiço são representativos de tipos sociais e étnicos diversos, como o português empreendedor, a mulata sedutora, o negro trabalhador, o imigrante italiano, entre outros. Esses personagens representam arquétipos da sociedade brasileira da época e contribuem para a construção da identidade nacional. Esses são alguns dos principais recursos literários utilizados por Aloysio Azevedo em O Cortiço, que ajudam a construir a narrativa da obra e a retratar a sociedade brasileira do final do século XIX. Personagens. O Cortiço é uma obra rica em personagens, cada um com sua própria história e importância para a trama. Abaixo, destacamos os principais personagens da obra e sua relevância para a história. João Romão. João Romão é o personagem central de O Cortiço, e sua importância para a obra é inegável. Ele é um português empreendedor e ambicioso que consegue se estabelecer no Rio de Janeiro comprando e administrando um cortiço. Através de sua trajetória, a obra retrata a ascensão do capitalismo no Brasil e as relações de poder que o caracterizam. João Romão é um personagem complexo, que representa a ambição desmedida e a exploração do trabalho alheio. Ele é um homem duro e implacável, que não mede esforços para enriquecer, mesmo que isso signifique explorar seus empregados ou enganar seus clientes. No entanto, João Romão também é um personagem que desperta a empatia do leitor, especialmente quando se trata de sua relação com Bertoleza, sua companheira. A história de João Romão é, portanto, um retrato do capitalismo emergente no Brasil, que se caracteriza pela exploração dos trabalhadores e pela concentração de riqueza nas mãos de poucos. Através de sua trajetória, a obra revela as contradições da sociedade brasileira do final do século XIX, marcada por profundas desigualdades sociais e econômicas. Em suma, João Romão é um personagem fundamental para O Cortiço, pois representa a face mais cruel do capitalismo emergente no Brasil. Sua trajetória e suas relações com os demais personagens da obra permitem ao leitor compreender as contradições e desigualdades de uma sociedade que se desenvolvia de forma acelerada e desordenada. Bertoleza. Bertoleza é uma das personagens mais importantes da obra, pois ela representa a luta da mulher negra e pobre contra a opressão e o preconceito na sociedade do final do século XIX no Brasil. Ela é uma escrava alforriada que trabalha como cozinheira e empregada doméstica no cortiço de João Romão, o personagem principal da trama. Bertoleza é retratada como uma mulher forte e determinada, que luta para manter sua independência e dignidade em um mundo que a trata com desrespeito e preconceito. Ela se envolve em um relacionamento com Jerônimo, outro personagem importante da história, e juntos eles tentam construir uma vida melhor para si mesmos e para sua família. No entanto, Bertoleza é vítima da violência e do machismo de Jerônimo, que a trai e a abandona quando ela mais precisa dele. Isso faz com que ela tenha que recorrer a medidas extremas para se proteger e sobreviver, o que acaba levando a um desfecho trágico para sua história.
Bertoleza é importante para a obra porque ela representa a realidade das mulheres negras e pobres da época, que lutavam para se libertar da escravidão e da opressão social. Além disso, ela é um exemplo de resistência e luta, que inspira outras personagens a seguir seu exemplo e a buscar uma vida melhor para si mesmas. Jerônimo. Jerônimo é outro personagem importante em O Cortiço, de Aloísio Azevedo, e sua presença é fundamental para a narrativa da obra. Jerônimo é um trabalhador braçal, que representa a força física e a capacidade de trabalho dos homens pobres da época. Ele se envolve com Bertoleza e, juntos, eles tentam construir uma vida melhor para si mesmos e para sua família. No entanto, Jerônimo também é um personagem complexo e controverso. Ele é retratado como um homem passional e impulsivo, que muitas vezes age movido pelo ciúme e pela raiva. Ele trai Bertoleza e a abandona quando ela mais precisa dele, o que leva a um desfecho trágico para sua história. Apesar de seus defeitos, Jerônimo é importante para a obra porque representa a luta dos trabalhadores pobres por uma vida melhor e mais digna. Ele é um exemplo de como a pobreza e as condições de vida precárias podem afetar a personalidade e o comportamento das pessoas, levando-as a agir de forma impulsiva e muitas vezes autodestrutiva. Além disso, a relação entre Jerônimo e Bertoleza também mostra como as relações amorosas eram influenciadas pelas desigualdades sociais e pelo preconceito da época, o que torna a obra ainda mais relevante para entendermos a história e a cultura brasileiras. Rita Baiana. Rita Baiana é outra personagem importante em O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Ela é retratada como uma mulher negra e sensual, que trabalha como prostituta e que tem um papel fundamental na trama da obra. Rita Baiana é importante para a obra porque representa a forma como as mulheres negras eram tratadas na sociedade da época. Ela é vista como objeto de desejo pelos homens brancos e ricos, mas ao mesmo tempo é marginalizada e estigmatizada por sua profissão e sua raça. Seu personagem também representa a resistência e a luta das mulheres negras por sua independência e autonomia, em um contexto social onde elas eram vítimas de diversas formas de violência e opressão. Além disso, a relação entre Rita Baiana e o personagem Firmo, um malandro que se envolve com ela, também é importante para a obra. Essa relação mostra a forma como a marginalização e a pobreza afetavam as relações amorosas e sexuais na época, bem como as tensões entre diferentes grupos sociais e étnicos que conviviam nos cortiços e nas ruas das cidades brasileiras. Em resumo, Rita Baiana é uma personagem importante em O Cortiço, porque representa a luta das mulheres negras por sua independência e autonomia em um contexto de opressão e preconceito, além de mostrar as tensões e conflitos sociais e étnicos que permeavam a sociedade brasileira no final do século XIX. Miranda. Miranda é outro personagem importante em O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Ele é um português ambicioso que chega ao Rio de Janeiro com o objetivo de enriquecer, e acaba se tornando sócio de João Romão, o personagem principal da obra. Miranda é importante para a obra porque representa a ascensão da classe média urbana na sociedade brasileira do final do século XIX. Ele é retratado como um homem astuto e calculista, que usa todos os meios possíveis para alcançar seus objetivos, incluindo a exploração dos trabalhadores e a corrupção dos políticos locais. Além disso, a relação entre Miranda e João Romão também é importante para a obra, pois mostra as tensões e conflitos entre diferentes classes sociais que conviviam nos cortiços e nas ruas das cidades brasileiras na época. Enquanto João Romão representa a classe trabalhadora e marginalizada, Miranda representa a classe média emergente e exploradora. Por fim, a presença de Miranda na obra também ajuda a contextualizar as mudanças sociais e econômicas que estavam ocorrendo no Brasil na época, bem como a mostrar como essas mudanças afetavam a vida das pessoas que viviam nas grandes cidades brasileiras. Pombinha. Pombinha é uma personagem importante em O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Ela é uma jovem órfã que é adotada por um casal de portugueses e criada como filha. Ao longo da história, Pombinha se envolve em um relacionamento com o personagem Jerônimo e acaba sendo vítima de uma série de acontecimentos trágicos. Pombinha é importante para a obra porque representa a inocência e a pureza que são corrompidas pelas condições precárias de vida nos cortiços e pelas desigualdades sociais e econômicas da época. Ela é uma vítima do sistema que a rodeia, que a obriga a viver em condições subhumanas e a se envolver em relações amorosas e sexuais que acabam sendo destrutivas. Além disso,
A história de Pombinha também é importante para a obra porque mostra como as mulheres eram tratadas na sociedade da época. Ela é vista como objeto de desejo pelos homens, mas ao mesmo tempo é julgada e condenada por suas escolhas e atitudes, principalmente por conta do preconceito e da hipocrisia moral que permeavam a sociedade brasileira da época. Por fim, a presença de Pombinha na obra também ajuda a contextualizar as condições de vida precárias e as desigualdades sociais e econômicas que afetavam a população pobre das grandes cidades brasileiras no final do século XIX. Firmo. Firmo é um personagem importante em O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Ele é um malandro que vive no cortiço de João Romão e que se envolve em um relacionamento com a personagem Rita Baiana. Firmo é importante para a obra porque representa a figura do malandro, um tipo social que era muito comum nas cidades brasileiras do final do século XIX. Ele é retratado como um homem astuto e sedutor, que usa sua inteligência e sua lábia para sobreviver em um ambiente hostil e violento. Além disso, a relação entre Firmo e Rita Baiana também é importante para a obra, pois mostra a forma como a marginalização e a pobreza afetavam as relações amorosas e sexuais na época, bem como as tensões entre diferentes grupos sociais e étnicos que conviviam nos cortiços e nas ruas das cidades brasileiras. Por fim, a presença de Firmo na obra também ajuda a contextualizar as condições de vida precárias e as desigualdades sociais e econômicas que afetavam a população pobre das grandes cidades brasileiras no final do século XIX, bem como a mostrar as estratégias de sobrevivência e resistência desses grupos frente às condições adversas em que viviam. Qual a importância de O Cortiço para vestibulares nacionais e para o Enem? Desde que foi incluída na lista de leituras obrigatórias para o vestibular da Universidade de São Paulo em 1961, a obra O Cortiço, de Aloísio Azevedo vem sendo frequentemente cobrada em vestibulares e no Enem. Na prova do Enem, O Cortiço já foi tema de questões em diversas edições, em diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, na edição de 2016, a obra foi tema de uma questão na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, que abordava a relação entre literatura e sociedade. Em outras edições, a obra já foi cobrada em questões de história, sociologia e geografia, devido à sua importância para a compreensão das transformações sociais, econômicas e culturais ocorridas no Brasil no final do século XIX. A obra literária, O Cortiço, de Aloísio Azevedo é uma leitura muito importante para quem está se preparando para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, por diversas razões. 1. A obra aborda temas sociais importantes, como a questão da desigualdade social, da marginalização e da exploração do trabalhador, que são temas frequentemente abordados nas provas do Enem. 2. O Cortiço é um romance naturalista que retrata de maneira realista e detalhada a vida da população pobre nas cidades brasileiras do final do século XIX, o que ajuda a contextualizar as mudanças sociais, políticas e econômicas que estavam ocorrendo na época e a entender a formação da sociedade brasileira contemporânea. 3. A obra apresenta uma grande variedade de personagens, cada um representando diferentes grupos sociais, étnicos e culturais, o que ajuda a compreender as tensões e conflitos que caracterizavam a sociedade brasileira da época e que ainda são presentes em nossa sociedade. 4. A leitura de O Cortiço também é importante para desenvolver habilidades de interpretação de texto, análise literária e compreensão crítica da realidade, competências essenciais para o sucesso no Enem. Portanto, é importante que os estudantes que se preparam para o Enem tenham um bom conhecimento da obra O Cortiço, não apenas para responder às questões que eventualmente possam ser cobradas, mas também para desenvolver uma visão crítica e consciente sobre a sociedade brasileira e seus problemas.